Oi, gente, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar sobre jejum intermitente. Nós já conversamos aqui sobre estratégias nutricionais. E jejum intermitente é um tipo de estratégia, ou seja, eu uso algum tipo de dieta específica para atingir determinado objetivo, ou faz parte de determinado objetivo. E o jejum, ele também é assim, o jejum intermitente, ele pode ser sim uma filosofia de vida, tem muita gente que vive de jejum intermitente, na maioria dos seus dias, mas ele também pode ser utilizado como um meio de alcançar algo. Então, o que a gente usa mais no jejum intermitente? Ou para modulação genética ou para emagrecimento. A modulação genética hoje está em alta, então todos os olhos aí, a saúde, a ciência está voltando para olhar que as pesquisas mostram que a alimentação tem impacto, a forma de se alimentar, os tipos de dietas têm impacto direto na saúde do indivíduo, na saúde ou na doença. Então, fazendo como? Modulando, ativando alguns genes e inativando outros. Então, através disso, através dessas descobertas, a gente consegue pegar determinadas dietas e colocar em partes de ciclo alimentares para esses pacientes. E aí a gente vai conquistando os nossos objetivos dentro do quadro clínico, dentro do que ele quer e dentro do que ele precisa também. Então, pensando em jejum intermitente é um tipo de dieta, é um tipo de programa alimentar que você vai ficar um período sem comer nada que tenha caloria, sem consumir nada que tenha caloria, e um outro período comendo de forma adequada, tanto em porções quanto em preparações, né? Então, o jejum intermitente ele pode ser de 16 horas, 18 horas, 24 horas, e isso vai depender do que eu quero e que nível meu paciente está. O mais comum aqui em consultório é a gente fazer o de 16 horas, porque o de 16 horas ele é mais fácil, a gente pode usar a janela da noite do sono como parte desse jejum. Então, por exemplo, um paciente que come pela última vez às 6 da tarde, 7, vai se alimentar no outro dia por volta das 9 da manhã, sendo que alguns, o chá sem açúcar, café, ele não quebra o jejum em termos de glicemia, mas quebra em termos de modulação genética. Então vai depender do que eu quero com o paciente, entende? E para que essa estratégia dê certo, essa janela se alimentando tem que ser muito bem planejada, porque eu tenho que controlar a glicemia. Quando eu penso em jejum, eu estou pensando assim, eu quero ativar um outro ciclo não usual na vida desse meu paciente. Então, normalmente a gente usa o quê? Glicose, que é açúcar no sangue, vai lá, malha, faz as coisas, e aí o excesso dessa glicose vai se transformando em gordura dentro do organismo, de um grosso modo falando. Quando eu vou fazer um jejum, quando eu vou usar esse tipo de estratégia, o que eu faço? Eu diminuo a carga glicêmica durante o dia, eu porciono mais, fraciono e entro com um jejum depois de determinada refeição, de forma controlada, e também saio desse jejum de uma forma controlada. Não adianta eu entrar no jejum assim, comi um prato de macarrão, 6 da tarde, aí parei de comer o macarrão, tá, agora eu tô de jejum. Aí quando no outro dia, 9 da manhã, eu tô varado de fome. E aí eu vou lá e como um misto quente, tomo um copo de leite, não vai adiantar nada. Tem que ser controlado, eu tenho que controlar o nível de açúcar do meu sangue. Quanto mais açúcar, quanto mais variação de açúcar subir e descer do meu sangue, mais eu estimulo a glicemia e mais fome eu tenho. Então, um paciente só consegue fazer um jejum intermitente quando ele está sob controle, quando a gente já conseguiu diminuir aquela fissura dele pela alimentação. E isso a gente faz através tanto da parte de modulação alimentar, e a gente usa às vezes suplementos específicos para dar saciedade, para diminuir hormônios que estimulam a fome e a adrenalina, o cortisol. E ao mesmo tempo a gente vai fazendo um trabalho comportamental
que também é um grande pilar hoje que a gente está falando, né? Do comportamento dentro da alimentação, do comportamento dentro das coisas. Eu ainda vou trazer isso com mais profundidade para vocês. Hoje é sobre o jejum, são essas dicas que eu queria passar para vocês, e a próxima, uma outra estratégia nutricional. Fica ligadinho e acompanhem aqui. Beijos!